Já imaginou ganhar uma casa novinha, reformada por um programa de TV, com direito a gritos de comemoração, lágrimas de emoção e aquele famoso antes e depois de cair o queixo? E dias depois, se arrepender amargamente de ter participado? Pois é, em frente às câmeras tudo parece um sonho, fachadas reluzentes, móveis planejados, trilha sonora empolgante. Mas, quando os holofotes se apagam, a realidade pode ser bem diferente e, em alguns casos, até assustadora. Paredes mal construídas, janelas emperradas, carros esquecidos, casas que ninguém quer habitar, nem de graça. No vídeo de hoje, você vai conhecer histórias de reformas que deram muito errado, casos que foram ao ar na TV brasileira, seja na tela da Globo ou nos canais por assinatura como a Discovery, e que, por trás do brilho, escondiam problemas, abandono e escândalos. E no final, uma história que envolve uma família, 5 crianças, uma casa de luxo e uma reviravolta que ninguém esperava. Você vai entender porque, às vezes, o verdadeiro problema não está nas paredes, mas nas pessoas que vivem dentro delas. Danilo era o típico personagem que a televisão adora transformar em herói nacional. Trabalhador, humilde, vendia balas nas ruas e sonhava com uma casa melhor para viver com dignidade. Sua história comoveu o público do Caldeirão do Hulk e o fez ser selecionado para o quadro Lar Doce Lar, aquele em que uma família tem sua casa completamente reformada pela equipe do programa, com direito a festa na rua, vizinhança reunida e o famoso caminhão que revela a transformação. A entrega foi emocionante. A casa estava linda, decorada, cheia de cor e esperança. Mas o que veio depois da gravação mostrou que a realidade pode ser bem menos inspiradora. Danilo passou a enfrentar problemas sérios com a nova moradia. A casa foi entregue sem muro de proteção, apenas com uma cerca frágil, o que deixou o lugar vulnerável. Durante a noite, ele relatava que jogavam pedras no telhado e que sentia medo de dormir ali. Além disso, a casa não tinha abastecimento de água encanada. Danilo precisava depender de caminhões-pipa, o que, além de caro, era irregular e instável. O sonho da casa própria virou uma sequência de improvisos. Nas redes sociais, muita gente se revoltou. Alguns questionaram se a produção teria responsabilidade sobre esses detalhes. Outros elogiaram a postura de Danilo, que não reclamou publicamente, não apontou culpados e ainda lançou uma vaquinha online para concluir o que faltava na reforma. A vaquinha viralizou. Ele conseguiu algum apoio, embora nunca tenha ficado claro se as melhorias foram todas finalizadas. O que ficou foi o debate. Até que ponto esses programas realmente transformam vidas? Ou será que só entregam uma ilusão bem produzida para render um belo final de sábado à tarde? E se você acha que isso foi demais, espera até conhecer o próximo caso, porque nessa história a reforma foi feita por atores, literalmente. Você provavelmente já esbarrou nesse programa enquanto zapeava pelos canais da TV por assinatura. Love It or List It, exibido no Brasil pela Discovery Home e Health, prometia o dilema perfeito: reformar a casa ou vender e começar de novo. Com uma designer dedicada e um corretor esperto, cada episódio trazia uma família diante da grande decisão: amar e ficar, ou vender e partir. Mas o que aconteceu com o casal Murphy passou longe de qualquer final feliz. Dina Murphy e Timothy Sullivan, da Carolina do Norte, queriam reformar uma casa para criar suas crianças adotadas. Entraram no programa acreditando que teriam um projeto profissional, com tudo feito sob medida para dar conforto e segurança à família. O que receberam, porém, foi uma sequência de erros grotescos: buracos no chão, encobertos por tapetes, carpetes de baixa qualidade, janelas emperradas pintadas de branco só para parecerem novas e o pior, vazamentos de água por toda a casa. A obra foi entregue incompleta, com áreas largadas pela metade.
E aí veio a descoberta que revoltou ainda mais o casal. Os profissionais que apareciam reformando a casa não eram profissionais de verdade. Muitos eram atores contratados pela produção apenas para aparecer nas filmagens. O projeto sequer tinha aprovação na prefeitura local. A obra era irregular e até ilegal. O casal processou a produtora do programa, a Big Coat TV, e a empresa responsável pela obra, alegando fraude, negligência e má prestação de serviço. O caso repercutiu, foi parar nos jornais e gerou um efeito dominó. Outros participantes começaram a denunciar experiências parecidas. No fim, o processo foi encerrado com um acordo confidencial. Mas o estrago já estava feito. A imagem do programa, antes considerada inspiração para o lar, passou a ser vista com desconfiança. E se você acha que isso já é alarmante, se prepare, porque a próxima história envolve uma cozinha de novela e um prejuízo de quase R$1 milhão. Os gêmeos mais famosos da TV, por assinatura, conhecidos por transformar casas comuns em lares dos sonhos, conquistaram o público brasileiro com reformas impecáveis no programa Irmãos à Obra, mas nem toda a transformação mostrada na Discovery era exatamente o que parecia. Em 2019, Mindy e Paul King participaram do programa para reformar a cozinha da casa. Na televisão, o resultado foi de encher os olhos. Bancadas modernas, eletrodomésticos novinhos, iluminação perfeita. Tudo parecia digno de capa de revista. Mas bastou a equipe de gravação sair da casa para o conto de fadas começar a desmoronar. Literalmente. A pia caiu da bancada. O fogão a gás nunca mais funcionou. Por anos, a família precisou cozinhar com um fogão elétrico no quintal. Como se não bastasse, a lava-louças causou um vazamento que encharcou os armários e gerou uma lama preta e verde saindo do piso. O armário simplesmente se desfez com a umidade. E a cereja do bolo? Parte da fiação elétrica havia sido instalada sem licença, com risco de incêndio. A reforma, exibida como uma obra de alto padrão, não passava de um serviço apressado, mal feito e perigoso. A família precisou desembolsar cerca de $200 mil do próprio bolso, quase R$1 milhão, para refazer tudo o que foi estragado. E claro, entrou com um processo por fraude e má-fé contra a produtora do programa. O caso ganhou destaque na mídia americana e repercutiu também no Brasil, deixando muitos telespectadores com a pulga atrás da orelha. Afinal, se nem nos programas gringos mais produzidos dá para confiar, quem garante o que está por trás de cada cena cortada? Mas se você acha que o problema aqui foi a obra, a próxima história vai te mostrar que, às vezes, o maior erro está em quem mora na casa. Se você assistiu a Discovery na década passada, com certeza viu esse programa. Extreme Makeover Home Edition levava esperança para famílias em situação difícil, com reformas emocionantes, discursos inspiradores e casas de tirar o fôlego. Mas, por trás da edição com trilha tocante e abraços comovidos, uma história em especial acabou manchando para sempre a reputação do programa. Em 2011, a família Friday, da Carolina do Norte, foi selecionada para receber uma reforma completa em sua casa. O casal havia adotado 5 irmãos órfãos e, para proporcionar mais conforto, o programa transformou o imóvel em uma verdadeira mansão com 8 quartos. Na televisão, parecia um conto de fadas, mas poucos meses depois, tudo desmoronou. E não foram as paredes, mas os laços familiares. Os 5 jovens adotados foram expulsos de casa. Um deles, Chris, declarou à imprensa: "Nos jogaram todos para fora." Kamaya, que tinha apenas 14 anos na época, foi enviada para um abrigo e ouviu da mãe adotiva: "Vocês nos decepcionaram." A própria jovem rebateu em lágrimas: "Você me bora. Pais não fazem isso." As acusações não pararam por aí.
Segundo os filhos adotivos, a mãe estaria mais interessada nos benefícios e nas doações que vieram com o programa do que nas crianças. Ela teria usado até cartões presente, doados para uso pessoal. A situação foi exposta em reportagens locais que chocaram os telespectadores e levantaram dúvidas sérias sobre o processo de seleção do programa. O caso teve repercussão internacional e ainda hoje é lembrado como um dos mais tristes da história da televisão. A casa, que deveria ser símbolo de acolhimento e mudança, virou palco de rompimento, oportunismo e indignação. Mas pelo menos a mansão continuou de pé, porque no próximo caso, o que não resistiu ao tempo não foi a emoção, foi o próprio presente da televisão, uma Belina reformada com toda a pompa, que virou celebridade, e depois pura ferrugem. Se você assistia ao Caldeirão do Hulk nos anos 2000, com certeza lembra do Lata Velha, o quadro que transformava carros detonados em máquinas estilizadas e cheias de personalidade. E um dos casos mais marcantes foi o de Toninho, vendedor de ovos do Rio Grande do Norte, que viu sua velha Belina virar estrela nacional e até personagem musical, o lendário MC Pinto. A transformação foi completa, pintura vibrante, som potente, customização total. A Belina rodava pela cidade como celebridade, virou até cabo eleitoral em campanha política e atraía olhares por onde passava, mas o tempo, como sempre, cobra seu preço. Depois de 16 anos de uso diário e exposição ao clima litorâneo, a Belina se deteriorou. Ferrugem por toda parte, pintura desbotada, estrutura comprometida. O que antes era orgulho, virou quase uma sucata ambulante. Toninho nunca deixou de usar o carro e, em entrevistas, deixou claro: era impossível conservar a Belina exatamente como ela saiu do programa. Afinal, a vida segue, o carro trabalha e o glamour da televisão, esse fica no passado. Esse caso não teve escândalo nem processo, mas expôs uma verdade silenciosa. A reforma na TV pode até ser real, mas a manutenção no mundo real é outra história. Às vezes o problema não é a produção, é o tempo. E o tempo não tem roteiro. Mas o próximo caso mostra uma outra face dessa realidade. E quando a reforma dá certo, mas a pessoa simplesmente decide abrir mão dela? Em 2009, o então sonhador Wagner Prado viu no Lata Velha a chance de realizar dois sonhos: reformar seu Ford Maverick 1976 e se tornar lutador profissional de MMA. Luciano Huck atendeu os dois pedidos de uma vez, arrumou treinos com o lutador Minotouro e entregou o Maverick com um visual de encher os olhos. Por fora, um espetáculo. Lataria perfeita, pintura brilhante, rodas de respeito. Na televisão, Wagner, que até ganhou o apelido de Caldeirão, mal conseguia conter a emoção. O carro virou símbolo da superação dele. Mas quando as câmeras se apagaram, começou o pesadelo. Toda vez que tirava o Maverick da garagem, o carro quebrava, motor falhando, pane elétrica, barulhos estranhos. Wagner disse que teve que chamar guincho quase toda vez que tentou usar o carro. E o pior, gastou do próprio bolso tentando consertar uma reforma que, teoricamente, já estava pronta. Ele até tentou contato com o programa, buscou apoio, mas não obteve resposta. Apesar disso, nunca falou mal de Huck diretamente. Até o chamava de padrinho, mas deixava claro: o carro ficou bonito, mas não presta para rodar. Mesmo com a carreira de lutador deslanchando, Wagner ficou com o Maverick encostado na garagem, um presente que virou peso morto. A história dele deixou um recado direto: não adianta brilhar por fora se o coração do presente está batendo todo errado. Ganhar uma reforma na televisão parece um prêmio, mas depois de tudo que vimos hoje, fica claro que nem sempre ela vem com garantia. Foram casas entregues com problemas sérios,
obras feitas às pressas, lares que desmoronaram, às vezes literalmente, às vezes emocionalmente. Promessas grandiosas que, longe das câmeras, se desfizeram como tinta mal passada na parede. E você, moraria numa casa reformada por um programa de TV? Já viu algo parecido acontecer perto de você? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal, porque na próxima a gente vai te mostrar as mansões milionárias que ninguém quer nem de graça.